Hag Sameach Sukkot. Feliz festa de Sukkot, né? A festa que nós estamos passando. Já vou iniciar dando um jump aqui para a gente conseguir concluir o estudo. Para as famílias, né, que têm interesse em pernoitar, né, na Sukkah, cumprir com esse mandamento, eu preparei aqui o manual do pernoite na Sukkah, que fala sobre os elementos da festa, o que significa, né, pernoitar na Sukkah. Existem famílias novas que estão interessadas para que possam compartilhar com seus filhos, né, para perpetuar esse costume no nosso meio. Tá? Eu vou disponibilizar também, né, como arquivo em PDF para quem puder ler, e vou deixar uma cópia lá dentro da Sukkah para vocês também fazerem o uso, tá bom? Então, eu gostaria de tratar com vocês hoje sobre a questão da festa de Sukkot em relação a um elemento de dualidade que a festa de Sukkot traz. Ela tem um elemento de dualidade. Ela, ao mesmo tempo que ela marca o nosso povo Israel com as suas peculiaridades, né, ela também traz uma novidade, ela inclui a humanidade como um todo, todas as nações, nessa festividade. Então, ela está organizada em 2 ciclos de festas que o Eterno nos deu. O primeiro ciclo, ele é um ciclo particular. Ele remete à história do povo de Israel. Então, Sukkot está junto com Pessah, que é a Páscoa, né, a festa da redenção, Shavuot, a festa da revelação, Pentecostes, e Sukkot, né, a festa das cabanas, que é a festa de peregrinação no deserto. Isso fala sobre a história do nosso povo Israel. Esses são chamados os Shalosh Regalim, que são as 3 grandes festas, quando havia, né, a peregrinação até o templo lá em Jerusalém. Né? Hoje, como nós vimos, o nosso irmão aqui falou que vem de Campos para cá para ser participante da festa, mas nós não podemos esquecer que o centro das grandes festas, Pessah, Shavuot, Sukkot, é Jerusalém. Nós estamos aqui subindo Jerusalém aos nossos corações e sem qualquer intenção de substituir essa organização estabelecida pelo Eterno. Né? Esse primeiro ciclo de festa, que fala sobre a história do nosso povo Israel, ele está vinculado ao mandamento da Sukkah. Né? Um povo que aprendeu com o Eterno por meio de seus atos, suas características, e passa a ter um relacionamento de dependência e obediência. Então, o mandamento da Sukkah, que envolve o pernoite, né, habitar na Sukkah, a alimentação dentro da Sukkah, com a intenção de olhar para cima e saber que aquelas folhas que estão cobrindo, elas só fazem essa cobertura e só cumprem a sua função de cobertura na medida em que o Eterno está protegendo aqueles que habitam dentro da Sukkah. Então nós buscamos a proteção do deserto, saindo das nossas casas, como foi falado aqui agora há pouco, para habitar sobre a palha da Sukkah. Né? E nós vemos que então diz respeito à história do nosso povo Israel, porque o nosso povo Israel habitou em tendas. Abra lá sua Bíblia em Êxodo capítulo 12, para que vocês possam ver isso. Logo quando o povo de Israel saiu do Egito, primeiro ponto onde Israel parou, nós vamos ver aqui, ó, Êxodo capítulo 12, versículo 37. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sukkot, cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar os meninos. Homens, meninos, as mulheres e ainda um povo misturado no meio desse levante que saiu de Ramsés até Sukkot. Então tem esse nome porque é um lugar transitório, é um lugar de habitação. Nós vemos também outros lugares que Sukkot é citado. Volta lá as suas páginas, lá para Gênesis 33, para ver um exemplo onde Sukkot é citado. Gênesis capítulo 33, versículo 17.
Jacó, porém, partiu para Sucote e edificou para si uma casa e fez cabanas para o seu gado, por isso chamou aquele lugar Sucote. Então, é um lugar transitório. Aqui Jacó estava retornando com toda a sua comitiva da casa do seu parente, onde ele conseguiu os seus casamentos, né? E também a sua descendência, os seus 12 filhos. Então nós percebemos que esse ciclo de festa, tá? Nesse ciclo de festa, Sucote está inserido na história do nosso povo Israel. Então é uma situação de particular, ela particulariza o relacionamento do Eterno com o nosso povo Israel. O segundo ciclo de festas é um ciclo que os nossos pais, os rabinos, eles definem como um elemento que é de validade universal para todas as nações, para toda a humanidade. Ele remete ao chamado do Eterno para um relacionamento com Ele. Ele revela o interesse do Eterno em relação à humanidade. O ciclo de festas que envolve essa questão é Rosh Hashanah, Yom Kippur e Sukkot. Rosh Hashanah, Yom Kippur e Sukkot. Então Sukkot ele faz parte, ela faz essa interseção entre a história específica do nosso povo Israel e essas três festas que envolvem a toda a humanidade, que estão endereçadas e que revelam o interesse do Eterno em relação a toda a humanidade. O mandamento que está vinculado a esse segundo ciclo de festas, onde Sukkot também se envolve, é o mandamento do Arba Minim, que é o lulav. São as 4 espécies. Arba Minim, como foi falado ontem, significa as 4 espécies. Essas 4 espécies, elas simbolizam as 4 personalidades existentes, como também foi falado ontem. Ela simboliza a natureza, simboliza as estações do ano e simboliza as águas, que é um grande símbolo da festa de Sukkot. E a gente vai ver lá no final essa questão, quando as nações sobem para ter garantido as chuvas para a permanência da vida. A Torá, ela foi dada no deserto, configurando a universalidade dela em relação à humanidade, e não a particularidade ou posse de um povo. Ela é destinada à humanidade e é posse da humanidade. Ela é uma dádiva para a humanidade. Então, Rosh Hashanah, Yom Kippur e Sukkot, que envolve arrependimento, retorno, adesão ao Eterno, envolve um chamado para toda a humanidade retornar. As orações que são feitas nesse período são orações de pedido de perdão, de assinatura do nosso nome no livro da vida, de confirmação disso por mais um ciclo, e não apenas do nosso povo Israel, mas também de toda a humanidade. É um chamado para o arrependimento, para aquele que não tem o Eterno, que não tem Torá, que não tem nação, possa adquirir essa nação, possa ser escrito no livro da vida e alcançar o direito de descer em paz à sepultura. Então esse é o chamado desse segundo ciclo. A porção de conclusão da Torá, Vezot Haberahá, e essa é a bênção, que começa lá em Deuteronômio 33, ela nos dá a noção dessa dualidade da festa de Sukkot. Tá? Vamos lá em Deuteronômio 33, para que nós possamos ver essa expressa nessa última porção, essa dualidade da festa de Sukkot. Lá nos versículos 1 a 5. Esta, porém, é a bênção com que Moisés, homem de Elohim, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. Disse, pois, o Eterno veio de Sinai e lhe subiu de Seir. Resplandeceu desde o monte Parã e veio com 10 milhares de santos à sua direita. Havia para eles o fogo da Torá. Na verdade, ama os povos. Todos os seus santos estão na sua mão. Postos serão no meio, entre os teus pés. E cada um receberá das tuas palavras. Moisés nos deu a Torá como herança da congregação de Jacó. E foi rei em Jeshurum, em Jesurum, quando se congregaram os cabeças do povo com as tribos de Israel.
Em que medida nós conseguimos ver que Sucot, ela é representada aqui nessa dupla valência, tanto na questão particular de Israel, como na questão humanitária, em relação ao interesse do Eterno, em relação à salvação do homem. Nós acabamos de orar aqui no Shaharit, Ezequiel 18, o Eterno não tem prazer na morte do ímpio, o Eterno antes prefere que o ímpio retorne dos seus maus caminhos e que o justo permaneça na justiça. Então, a intenção do Eterno com a sua Torá, que foi dada no deserto para a humanidade, é a salvação universal. Como que a gente consegue ver essa dualidade aqui? Olha o que está escrito ali, no capítulo 33, no versículo 2, o Eterno veio de Sinai. Sinai é o local onde o Eterno fez o acerto com o povo de Israel. Lhe subiu de Seir e resplandeceu do monte Parã. Quando fala isso, o Eterno subiu de Seir, essa se refere à habitação de Esaú, parente próximo. Tá? Onde nós conseguimos comprovar essa situação? Ali em Gênesis, no capítulo 33. Vá ali para vocês verem que Seir é a habitação de Esaú, o irmão de Jacó, que vendeu o seu direito de primogenitura. Gênesis capítulo 33, versículo 16. Assim voltou Esaú aquele dia pelo seu caminho a Seir. Nós acabamos de ler o versículo 17, tá, quando fala que Jacó habitou em cabanas. E ali, depois do encontro entre Jacó e Esaú, quando Jacó estava voltando para a terra de Canaã, para onde que voltou Esaú? Para a sua terra, que é o Monte Seir. E também nós vimos ali em Deuteronômio 33, versículo 2, que o Eterno resplandeceu de Parã. Parã é a habitação de Ismael. Volta um pouquinho aí em Gênesis 21. Gênesis capítulo 21, versículo 21. Logo depois que Adonai ouve o choro de Ismael, depois que Abraão despediu Agar e Ismael, Abraão, com dor no coração, recebeu a mensagem do Eterno: olha, você pode ficar em paz em relação ao que falou Sara, porque eu ouvi, ele é seu descendente e ele será sustentado, será príncipe e terá muitos filhos. Vai sustentar. Então Abraão despediu Agar e Ismael com essa palavra. E aí, chorando no deserto, o menino, o anjo de Israel, o Eterno ouviu, o anjo de Israel foi lá, do Eterno foi lá e mostrou o poço de água, e daí o Ismael conseguiu permanecer vivo. Lá em Gênesis 21 diz: e habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Então, quando nós em Deuteronômio 33, 2 vemos que fala que o Eterno subiu ao mesmo tempo de Seir e de Parã, os nossos rabinos, eles dizem que isso diz respeito aos povos das nações que não têm a Torá, que estão fora desse acerto. Os comentários dizem respeito à vida de Esaú e de Ismael, representam as nações e que elas se recusaram a receber a Torá. Por isso que o Eterno foi até o Monte Sinai. Israel recebeu essa bênção, essa dádiva e toda essa responsabilidade perante a humanidade. Então, o Eterno tentou em Seir, tentou em Parã e foi ouvido e recepcionado. A sua Torá foi recepcionada no Sinai. Isso traz ao nosso entendimento a experiência do povo de Israel com o Eterno, no símbolo da Sucá. Por isso, é um povo que se sente mais à vontade em uma habitação singela e frágil, pois sabe que precisa de um relacionamento com o Eterno para a manutenção da vida. Então, com essa experiência, com esse ouvir no Monte Sinai, com essa adesão ao Eterno no Monte Sinai,
consegue então o povo iniciar um relacionamento com o Eterno. E isso a gente também é remetido ao Salmo 127:1, que se o Eterno não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Isso é um dos elementos básicos de habitar Açúcar nesse período. A vinculação da última porção, Vezot Haberahá, e essa é a bênção, com a festa de Sukkot, envolve os sacrifícios que são feitos. Lá que também lemos parte deles, né, em Números 29. Vamos ali dar uma olhada em Números 29, nos sacrifícios que foram feitos, que são feitos, né, que foram destinados a esse período de festa de Sukkot. Números 29, lá no versículo 12. Até o versículo 34, a gente vê todos os sacrifícios que são feitos. Semelhantemente, aos 15 dias deste 7º mês, que é hoje, nessa data, 15 de Tishrei, tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis, mas 7 dias celebrareis festa ao Eterno. E por holocausto em oferta queimada de cheiro suave ao Eterno oferecereis 13 novilhos. Até o versículo 34, são listados aí todos os sacrifícios relativos à festa de Sukkot. Eles totalizam 70 novilhos sacrificados nos 7 dias da festa, representando também as nações. Então, as nações são representadas em Vezot Haberahá, e esta é a bênção, em Deuteronômio 33:2, quando fala que o Eterno buscou Israel no Monte Sinai, mas também tinha buscado no Monte Seir e no Monte Parã, mas encontrou um povo sábio e dedicado no Monte Sinai, para carregar a sua Torá. E também diz respeito a essa unidade aqui que proclama, né, esses sacrifícios dos 70 novilhos. Tá? E aí é interessante a gente ver que essas festas de agora, festa de Sukkot, são 3 momentos distintos que são envolvidos. A festa de Sukkot, que começa no dia 15 de Tishrei, né, são 7 dias contados. No 8º dia, o Shemini Atzeret, que é uma assembleia solene também, um dia onde a gente vai se encontrar para festejar. E logo depois tem Simchat Torah, quando a gente faz a alegria da Torá. Esses 3 elementos que nos conseguem trazer para nós essa dualidade da festa de Sukkot. No 8º dia, nessa convocação solene, né, nessa assembleia solene, em Shemini Atzeret, apenas um novilho é apresentado. Lá no mesmo versículo, no mesmo capítulo 29 de Números, dá conta dessa situação. Segundo a interpretação rabínica, isso representa a particularidade do povo de Israel. Nos 7 primeiros dias, 70 novilhos envolvendo as nações, representando todas as nações. No 8º dia, um novilho apenas, representando já o povo que está diante do Eterno, o povo de Israel. É uma época onde, lá no Sinai, foi o povo que tomou lado ao Eterno, aceitando a sua Torá, e o restante das nações não conseguiu fazer essa adesão imediata. Mas Sukkot, nessa dualidade, remete a essa adesão. Ele remete a esse chamado das nações, por meio desses sacrifícios, por meio dessas tentativas do Eterno, para que haja o arrependimento e o retorno para Israel. A particularidade da festa de Sukkot sobre Israel remonta, então, à sua experiência com o Eterno no Monte Sinai, que a gente falou que é o ciclo 1, particular, que remete à história do nosso povo Israel. Nesse ponto é que Sukkot faz a interseção do ciclo 1, da particularidade do povo de Israel, que tem Páscoa, Pentecostes e a festa das cabanas, esse é o ciclo 1 que fala sobre a história de Israel, com o ciclo 2 que fala sobre esse chamado da universalidade de toda a humanidade, Rosh Hashanah, Yom Kippur e Sukkot também. Então, nós temos uma interseção, uma justa posição entre esses 2 elementos. Por quê? O nosso povo Israel, ele foi chamado para ser uma nação sacerdotal, uma nação de sacerdotes. Ensina a Torá, fala sobre a morte da natureza carnal, fala sobre o arrependimento de pecados e o retorno. Mas a gente viu que esse ciclo 1,
Páscoa, Pentecostes e Sucot, tabernáculos, dizem respeito à experiência do nosso povo Israel com o Eterno, à sua vivência, aos seus acertos, aos seus erros, às suas quedas e às suas correções. E é aí que o restante de todas as nações é acrescentado e Israel consegue fazer esse serviço de nação sacerdotal para todas as nações. A experiência do povo de Israel lá no Sinai, porque lembra, o Eterno buscou um povo em Seir, não encontrou. Buscou um povo em Parã, não encontrou. Buscou um povo em Sinai, encontrou. Só que a experiência do Sinai, vocês sabem muito bem, ela remete à segunda grande festa, a festa de Shavuot, a festa das semanas, a festa de Pentecostes. E nós sabemos dos eventos que aconteceram ali. Né? Sinai envolve a entrega do conjunto de 2 tábuas. É um conjunto das primeiras tábuas e um conjunto das segundas tábuas. Né? As primeiras tábuas foram recebidas por Moisés em justiça. O povo tinha acabado de ser liberto. Assim como nós comemoramos agora Yom Kippur, acabando de ser liberto dos nossos pensamentos, dos nossos ídolos, o povo de Israel diz que entre Yom Kippur e Sukkot não existe a possibilidade de pecar, porque nós estamos envolvidos em mandamentos, pensando na montagem da Sukkah, em preparar os molhos, todas essas coisas. O povo de Israel foi recebido, as primeiras tábuas foram recebidas em justiça, mas nós sabemos ali em Êxodo capítulo 32 o que aconteceu. O povo pecou, ele se corrompeu com o pecado do bezerro de ouro. E o segundo conjunto de tábuas traz em si o sinal do poder do arrependimento. Por isso Adonai atribuiu a Moisés o mérito por ter quebrado as primeiras tábuas, suscitando no povo a obrigatoriedade sobre o arrependimento. Moisés pôde contemplar a assertividade do seu ato no final de sua vida, quando percebeu a realização messiânica daquilo que ele iniciou no Sinai. Então ele percebeu lá no final da sua vida, lá aqui em Vezot Haberahá, em Deuteronômio 33, o que ele tinha feito quando quebrou as tábuas. Adonai, ele aceitou a quebra das tábuas como um ato de justiça, porque não poderia entregar aquelas tábuas com um povo corrompido. Então ele desceu, o Eterno estabeleceu o juízo, muitas pessoas perderam as suas vidas naquela oportunidade, e o Eterno falou que Moisés subisse novamente, mas que ele lavrasse, para que ele trabalhasse as suas tábuas. Então ele lavrou as tábuas e subiu e ficou mais 40 dias, depois de toda aquela correção. Quando Moisés desce com o segundo par de tábuas, é o período de Yom Kippur. Coincide com o período de Yom Kippur. Por isso, esse segundo par de tábuas tem essa relação com os mandamentos, de arrependimento. Toda essa função desse período que nós estamos colocando. Então, se nós colocarmos e guardarmos nas nossas mentes que o Eterno, ele deu a Torá no deserto para um povo em justiça, e esse povo pecou, e pelo arrependimento recebeu em Yom Kippur as segundas tábuas, se ele foi dado no deserto, nós aprendemos isso nessas semanas. A Torá que foi dada no deserto, ela não é de um povo, ela é para a humanidade, é para fazer um serviço para a humanidade. Então, com o trabalho de pegar as tábuas, de lavrar as tábuas, de subir e de se arrepender em Yom Kippur, nós temos a condição de termos a alegria da Torá na nossa presença. É um chamado para toda a humanidade. Então fica vinculado essa dualidade da festa de Sukkot, seja em relação às particularidades de Israel, né, da sua história, mas também em relação a esse serviço de arrependimento, pois Moisés, quando quebra as primeiras tábuas e recebe o segundo par de tábuas, ele inaugura essa necessidade de nos apresentarmos todos os anos em arrependimento, em todos os dias, pedindo perdão pelos nossos pecados. E aí são inseridas todas as nações. E após Sukkot e Shemini Atzeret, nós temos a festa de Simchat Torá, que é a alegria da Torá.
Então nós iremos com Sukkot até sexta-feira. De sexta-feira para sábado nós teremos Shemini Atzeret. E de sábado para domingo nós teremos Simchat Torah, que é exatamente o momento onde nós fazemos essa virada, né, do livro de Deuteronômio para o livro de Gênesis. E isso tudo nos remete a toda essa riqueza de arrependimento, de retorno e de função de salvação universal que a festa de Sukkot tem. Simchat Torah, ela é a comemoração da festa que ocorre após Sukkot. E não em Shavuot, quando a Torá foi outorgada. Lembra, as primeiras tábuas foram dadas em Shavuot, mas Simchat Torah, a alegria da Torá, é só feita lá depois de Sukkot. Por quê? Lembra, o povo de Israel saiu lá em Nissan. Aos 49 dias depois de Páscoa, o povo de Israel, ele recebe a festa de Pentecostes, que são as primeiras tábuas. Mas o povo estava inapto para receber a Torá. O povo é julgado, Moisés retorna, passa mais 40 dias, volta em Yom Kippur. Então, Simchat Torah é comemorada agora em Tishrei e não lá no começo da caminhada, lá com Pentecostes, justamente porque, para que nós possamos nos valer da inteireza, de todos os benefícios da Torá, precisa estar incluído o arrependimento. Porque todos nós estamos nessa necessidade do arrependimento, porque diz a palavra, todos nós pecamos e destituídos estamos da graça do Eterno. Então precisamos nos apresentar em alegria. Quando nós passamos de Yom Kippur, tivemos o nosso nome selado no livro da vida, e aí nós chegamos em alegria agora em Sukkot, para que nessa alegria da Torá, em Simchat Torah, nós recebamos como se fosse as segundas tábuas, a Torá depois do nosso arrependimento. Então, devido a esse simbolismo do ato de Moisés, de quebrar a tábua e de retornar com as segundas tábuas, ligando a recepção do conjunto das segundas tábuas e uma ação concreta e genuína de arrependimento. Como as segundas tábuas da Torá foram trazidas como fruto de arrependimento, a época de Yom Kippur, Simchat Torah, sela o ciclo das festas depois de Shemini Atzeret. Então, esse segundo ciclo de festas, que é um chamado para toda a humanidade, que é uma linguagem de salvação e chamamento de arrependimento para toda a humanidade, vem em Simchat Torah, porque está ali embutido a questão do arrependimento. É um ciclo que é iniciado em Rosh Hashanah, passando por Yom Kippur, e se conclui ali em Sukkot, terminando em Simchat Torah. Esse é um serviço universal para toda a humanidade. O caminho concreto de arrependimento iniciado lá em Abraão, quando ele recebe as promessas. E ele foi possibilitado pela Torá, entregue no deserto, e foi apontado, e ele aponta para a era messiânica, e o interesse do Eterno para a salvação de todos. Por que a gente fala isso? Porque a festa de Sukkot, a festa das cabanas, ela traz em si elementos de profecias que ainda estão por se cumprir. Porque nós vemos ali a festa de Páscoa, a festa de Pessa, como um elemento já completo, com a vinda, né, a morte e a ressurreição do Mashiach. Nós vemos a festa de Sukkot, de Shavuot, Pentecostes, também como um elemento completo em relação às suas profecias. Também ali, quando nós vimos em Atos, no capítulo 2, tanto na entrega da Torá, como em Atos no capítulo 2, quando o Espírito Santo do Eterno cai sobre as nações. E nós temos ainda Sukkot como se fosse um instrumento tocando um acorde de suspensão, uma nota que ainda está buscando um descanso, um término, um elemento de descanso ainda para que aconteça. A festa de Sukkot, ela aponta para a era messiânica, que envolve a necessidade de subida de todas as nações, de arrependimento de pecados, como nós já vimos. Ela traz também a relação entre o justo e o arrependido.
consiste na relação entre os dois conjuntos de tábuas da Torá. Israel recebe as primeiras tábuas na condição de justo. As segundas tábuas são recebidas por meio do esforço da Torá. Num primeiro movimento, a Torá é revelada a Israel. No segundo movimento, Israel revela a Torá por meio do seu retorno. Essa é a relação de Vezot Haberahá, e esta é a bênção, que é a última porção, com Simchat Torá. Nas primeiras tábuas, Israel regozijou na Torá. Nas segundas tábuas, a própria Torá se regozijou em Israel. Simchat Torá significa, ao mesmo tempo, regozijo com a Torá e regozijo da Torá, pois a Torá encontra num coração arrependido o lugar concreto para habitar. E isso diz respeito às nações. E em que medida isso diz respeito às nações? Na profecia, que confirma tanto esse ensino, como confirma o dever de todas as nações. Nós lemos também já isso, lá em Zacarias, no capítulo 14. Vamos lá ver isso. Em Zacarias, no capítulo 14, quando se coloca toda a obrigatoriedade em relação às nações de participação justamente dessa festa das cabanas, dessa festa de tabernáculos. Zacarias capítulo 14, no verso 16 a 19. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém, depois que o Eterno estabelecer o juízo contra essas nações, subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Eterno dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos, a festa de Sucot, a festa das cabanas. E acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Eterno dos Exércitos não virá sobre ele a chuva. Então, a nação que não subir não receberá as águas. Por isso também Sucot, por isso também as festividades relativas a Sucot têm a ver com as águas. As águas, o povo de Israel é uma nação que tem um problema crônico em relação às águas potáveis. E é um povo que precisa, para irrigar os campos, para alimentar um gado, Quando nós vemos lá na Torá que fala que a terra de Israel é uma terra de vales, de montanhas, que não é igual à terra do Egito, onde se arava com os pés e se brotava o fruto do chão. É necessário arar, é necessário preparar a terra, é necessário obedecer para que a chuva venha. E aqui, Zacarias deixa claro que essa obediência para que a chuva venha e para que as nações subam para a festa de Sucot, a festa de tabernáculos, é para que essas nações recebam as suas chuvas nos seus territórios, para que produzam os seus frutos. Aí, a universalidade da festa de Sucot. Aí, o papel universal em relação à humanidade, do interesse que o Eterno tem da salvação de todos aqueles que são das nações e ainda não têm a Torá. Como está escrito lá, em consonância com o que está escrito ali em Ezequiel. Versículo 18. E se a família dos egípcios não subir, nem vier, não virá sobre ele a chuva. Ou seja, não virá sobre ele o sustento. Virá sobre eles a praga com que o Eterno ferirá os gentios, que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Então, quando fala aqui no versículo 18, fica clara que essa palavra é para os povos das nações. Ali, os povos do Monte Seir e do Monte Parã, e do deserto de Parã, e todas as nações que são definidas e são lembradas nos 70 novilhos que eram sacrificados na festa de Sucot. Então, são representando todas as nações.
Este será o castigo do pecado dos egípcios, e o castigo do pecado de todas as nações, que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. E por isso o anúncio, e por isso a casa Ayalon, e por isso os mandamentos do Eterno anunciados, por isso o nome do Eterno defendido, por isso tomamos parte, nós requeremos a cada dia o nome de Abraão, de Isaac, de Jacó, para que nós sejamos inscritos nessa herança e façamos parte desse acerto, daquilo que foi prometido, e façamos parte do primeiro ciclo das festas, Páscoa, libertação, Pentecostes, que é a outorga da Torá, e Shavuot, e Sukkot, né, a festa das cabanas, quando nós decidimos, nós não queremos viver nas nossas casas, queremos viver no seu sustento. Porque se o Senhor não edificar a nossa casa, nós estaremos perdidos sem nada. Esse é o nosso clamor. Esse é o nosso clamor. Nós que não nascemos num berço de Torá, nós estamos clamando ao Eterno que sejamos inscritos nisso aí. E é isso que nós estamos motivando e tentando contagiar, né? Não é contaminar, é contagiar aqueles que estão ouvindo, estão vindo. Nós temos uma família que subiu agora para receber isso. E nós temos toda essa situação. Vamos ver ainda lá, eu corri tanto que ainda sobrou um tempo. Vamos ver ainda lá em Ezequiel, no capítulo 36, que nós vemos a restauração de Israel e o testemunho para os gentios. Em Ezequiel, capítulo 36. São profecias a se cumprir que estão intimamente ligadas à era messiânica e ao que a festa de Sukkot está apontando. Ali, em Ezequiel 36, no verso 16, e veio a mim a palavra do Eterno, dizendo, filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então a contaminaram com os seus caminhos e com as suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua separação, tal era o seu caminho perante o meu rosto. Derramei, pois, o meu furor sobre eles por causa do sangue que derramaram sobre a terra e dos seus ídolos com que a contaminaram. E espalhei-os entre os gentios e foram dispersos pelas terras, conforme os seus caminhos e conforme os seus feitos. Eu o julguei, e chegando aos gentios para onde foram, profanaram o meu santo nome, porquanto se dizia deles, estes são o povo do Eterno, e saíram da sua terra. Mas eu os poupei, por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre os gentios para onde foi. Dize, portanto, à casa de Israel, assim diz o Eterno Elohim, não é por respeito a vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde fostes. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre os gentios, o qual profanastes no meio deles. E os gentios saberão que eu sou o Eterno, diz o Eterno Elohim, quando eu for santificado aos seus olhos. Olha a situação. Igual ao que aconteceu em relação às primeiras tábuas e às segundas tábuas. O povo de Israel foi julgado, foi apertado, foi espalhado, ele foi compungido ao arrependimento. O arrependimento do povo de Israel está acontecendo aonde? Nas nações. E os povos das nações estão contemplando esse arrependimento e está vendo essa situação. E está fazendo o quê? Adesão ao Eterno. Assim como como são as segundas tábuas, assim como é a figura de Simchat Torá, a alegria da Torá, quando os povos das nações subirem, como vimos ali em Zacarias, para servirem as suas dádivas ao Eterno. Versículo 24, e vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água, olha a água de novo, aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa casa
carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis, e habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Elohim. E livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós, e multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre os gentios. Olha isso, aqui ele já falou sobre o trigo, sobre o fruto da terra, sobre o fruto das árvores, exatamente as 3 festas de relacionamento do povo de Israel com o Eterno. A cevada em Páscoa, o trigo em Pentecostes e os frutos das árvores na festa das cabanas. Versículo 31. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos. Olha o arrependimento que remete a Simchat Torá. Olha o arrependimento que remete às segundas tábuas. O arrependimento que remete a Yom Kippur, já fazendo a vinculação à festa que é universal para todos os povos, de chamamento, de todos os povos. E vossos feitos, se arrependereis dos vossos feitos, que não foram bons, e tereis nojo de vós mesmos e das vossas iniquidades e das vossas abominações. Não é por amor de vós que eu faço isso, diz o Eterno Elohim. Notório vos seja, envergonhar-vos e confundir-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Eterno Elohim. No dia em que eu vos purificar com as águas de Sucot, na festa que está apontando para a era messiânica, de todas as vossas iniquidades, então farei com que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares devastados. Olha a proteção do Eterno para que nós habitemos. No dia que nós nos arrependermos, olha como Sucot está vinculado a Yom Kippur e ao arrependimento. Quando nós entramos em Sucot, debaixo de uma cabana, os nossos pais dizem que nós penetramos o mandamento. Em Páscoa, nós vivemos o mandamento com o estômago, com o carneiro, com a matzá. Em Sucot, nós penetramos o mandamento quando entramos debaixo de uma cabana que só tem folhas em cima para proteger. Porque nós sabemos que a proteção, seja nesse telhado, seja na folhagem aqui embaixo, seja no caminho, seja na casa Elon, só vem pela relação nossa com o Eterno. Se nós não estabelecermos essa relação, nós estaremos perdidos sem essas purificações, essas águas prometidas em Sucot aqui. Versículo 34. E a terra assolada será lavrada, em lugar de estar assolada aos olhos de todos os que passavam. E dirão, olha só, antes o testemunho dos gentios era negativo, o povo de Israel foi julgado. E dirão os povos das nações, essa terra assolada ficou como o jardim do Éden, e as cidades solitárias e assoladas e destruídas estão fortalecidas e habitadas. Então saberão os gentios que tiverem ficado ao redor de vós, ou seja, aqueles para os quais nosso povo Israel foi lançado, e que nós recebemos também aqui em Vitória, no Espírito Santo, o Eterno tem reedificado as cidades destruídas, assim como Ele quer reedificar Vitória, com todos esses atos de justiça, e plantado o que esteja devastado. Eu, o Eterno, o disse e o farei. Assim diz o Eterno Elohim, ainda por isso serei solicitado pela casa de Israel. Ou seja, cumpra essa profecia, cumpra a profecia guardada de Sucot, esse tesouro guardado na sua Torá, cumpra essa profecia. Serei solicitado pela casa de Israel, que lhe o faça. Multiplicar-lhes-ei os homens como um rebanho, como o rebanho santificado, como o rebanho de Jerusalém nas suas solenidades. Assim, as cidades desertas se encherão de rebanhos de homens, e saberão que eu sou o Eterno.
Então, essa é a dualidade da festa de Sukkot. Uma festa para o nosso povo Israel, uma festa para todas as nações, que envolve arrependimento, confissão de pecados e habitar sob as asas do nosso Elohim. Amém? Eterno, em nome de Yeshua HaMashiach, quero glorificar o teu santo nome pela tua Torá, pelo nosso povo Israel, pelas profecias e tesouros, ó Pai, que estão ali contidos na sua Torá, em especial nessa festa de Sukkot, a festa das cabanas, que nós estamos vivendo com tanta alegria. Que o Senhor possa escrever os seus mandamentos nos nossos corações e nós possamos aprender a louvar a Ti. Glorificado seja o seu nome, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Vamos à bênção? Yevarechecha Adonai veishmerecha. Yehi Adonai panav elecha prihunecha. Nissa Adonai panav elecha veyasem elecha shalom. Bishem Yeshua HaMashiach. Que o Eterno os abençoe e os guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Eterno sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz em nome de Yeshua, o Messias. Amém.